Descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto teu rio de vida. Bom dia, pessoal! Mais um dia de live do livro Bom Dia, Espírito Santo, do Benny Hinn. Bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Aconselho vocês a acordarem todos os dias e dizer: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? E hoje estamos no capítulo 3. Bom dia, Lê, minha amiga, como está? Saudade. Bom dia. Lê, você já leu o livro Bom Dia, Espírito Santo? Hoje nós estamos no capítulo 3. Como eu falei para vocês nas lives anteriores, como esse livro está mexendo comigo, porque parece que é a minha história. O Benny Hinn, ele conta detalhes de toda a sua conversão. Ele foi criado num lar católico, e igual a mim, e eu tô lendo a história aqui, eu tô ficando impactada. Ele é maravilhoso, né, amiga? Eu tô lendo ele agora, tô amando, muito forte, muito bom. E hoje o capítulo 3 fala sobre tradição, que é a tradição, né, lá da família dele, e ele tá cortando essa tradição, e ele conta aqui como que foi nesse terceiro capítulo. Então bora lá. Tradição. Benny Hinn fala: entrei em meu quarto e, como que magnetizado, fui atraído por aquela grande Bíblia negra. Era a única Bíblia em nossa casa. Mamãe e papai não tinham uma. Eu não sabia de onde ela vinha, mas foi minha desde quando podia lembrar. As páginas mal tinham sido viradas desde a nossa chegada ao Canadá, mas agora orei. Senhor, o Senhor precisa mostrar-me o que aconteceu hoje. Abri a escritura e comecei a devorá-la, como um homem faminto que acabou de receber um pedaço de pão. O Espírito Santo tornou-se meu professor. Eu não tinha ideia disso no momento. Mas foi exatamente o que começou milagrosamente a acontecer. Os rapazes da reunião de oração não me disseram: olhe, é isso que a Bíblia diz. Eles não disseram nada. De fato, não imaginavam o que havia ocorrido durante as últimas 24 horas. Como é natural também, não contei nada aos meus pais. Comecei lendo os evangelhos. Descobri, dizendo em voz alta: Jesus, entre em meu coração. Por favor, Senhor Jesus, entre em meu coração. Versículo após versículo, eu vi o plano de salvação se desenrolando. Era como se eu nunca tivesse lido a Bíblia antes. Oh, meu amigo, ela estava viva. As palavras jorravam de uma fonte e eu bebi livremente dela. Finalmente, às 3 ou 4 da manhã, envolto numa paz tranquila que não conhecia antes, adormeci, participando. No dia seguinte, na escola, procurei aqueles fanáticos e lhes disse: gostaria que me levassem à sua igreja. Eles me falaram sobre um encontro semanal que frequentavam e se ofereceram para levar-me 2 dias depois. Naquela noite de quinta-feira, eu me achei nas catacumbas. Esse era o nome que lhe davam. O culto se parecia como o da reunião de escola, lá na escola que eu estava. As pessoas levantavam as mãos, adoravam ao Senhor. Desta vez, porém, eu fiz o mesmo. Lembra que eu comentei com vocês que quando eu leio a história dele, é como se fosse a minha, tudo que eu vivi? Eu também, quando eu estava prestes a me converter,
minhas amigas que eu conhecia há muito tempo, me chamavam, vem aqui para a célula, vem no culto, vem numa reunião aqui em casa. E eu fiquei negando por anos, negando, falava que era cambada de doido, de fanático. E aí, de fato, quando eu fui, eu pude experimentar, assim, a presença sobrenatural do Senhor. Eu fui e na primeira reunião que eu fui, Deus abriu meus olhos de uma forma, assim, maravilhosa. Aí eu pude começar a estudar a palavra, coisa que eu não fazia antes. E as coisas foi desenrolando, foi acontecendo. E o jeito que ele relata aqui é muito claro, por isso que esse livro, assim, eu aconselho a qualquer um ler, porque ele é muito forte e conta essa quebra de tradição. Naquela noite de quinta-feira, eu me achei nas catacumbas. Esse era o nome que lhe davam. O culto se parecia com o da reunião de oração na escola. As pessoas levantavam as mãos, adoravam o Senhor. Desta vez, porém, eu fiz o mesmo. Jeová Jiré, meu provedor, sua graça é suficiente para mim, eles repetiam cantando. Gostei dessa música desde a primeira vez que a ouvi. E gostei ainda mais quando soube que foi escrita pela mulher do pastor, Merla. Seu marido, Mervi, era o pastor daquele rebanho invulgar. A igreja Catacumbas não era uma igreja típica. As pessoas que frequentavam era apenas um grupo exuberante de cristãos, que se reunia toda noite de quinta-feira na Catedral de São Paulo, uma igreja anglicana no centro de Toronto. Aqueles eram dias de movimento de Jesus, em que os chamados hippies estavam sendo salvos mais depressa do que o que conseguiam cortar seus cabelos. Por falar nisso, eu também não me sentava numa cadeira de barbeiro há muito tempo. Olhei em volta, o lugar estava lotado de rapazinhos como eu, você deveria ver. Eles estavam saltando, dançando e fazendo um barulho alegre diante do Senhor. Era difícil para mim acreditar na existência de um lugar assim. Mas de alguma forma, desde essa primeira noite, eu tive um sentimento de pertencer àquele grupo. Venha. No final do encontro, Mervi disse: todos que quiserem fazer uma confissão pública do seu pecado, venham para a frente. Vamos orar com vocês enquanto pedem a Cristo entrar no seu coração. Comecei a tremer, mas pensei, acho que não devo ir, porque já sou salvo. Eu sabia que o Senhor tomou o controle da minha vida às 5 para as 8 da manhã da segunda-feira, e estávamos na quinta. Você já adivinhou. Dentro de segundos, me vi andando pela nave mais depressa que podia. Eu não tinha uma noção exata do motivo que me levou a isso, mas algo dentro de mim dizia, vá para lá, vai lá para frente. Foi nesse instante, num culto carismático em uma igreja anglicana, que este pequeno bom católico de um lar grego ortodoxo fez uma confissão pública de sua aceitação de Cristo. Jesus, disse eu, estou pedindo que seja o Senhor da minha vida. A Terra Santa não podia se comparar com isso. Era muito melhor estar onde Jesus estava, onde ele costumava estar. Naquela noite, quando cheguei em casa, eu me sentia tão cheio da presença do Senhor que decidi contar à minha mãe o acontecido. Não tive coragem de contar para o meu pai. Ele disse, mamãe, tenho de lhe contar uma coisa. Falei baixinho, fui salvo. Num instante, o queixo dela endureceu. Ela olhou fixamente para mim e falou decidida, salvo do quê? Confia em mim, respondi, você vai compreender. Na manhã de sexta-feira e durante o dia inteiro na escola, no quiosque, em todo lugar que eu ia, um quadro surgia diante de mim. Eu me via pregando. Era inconcebível, mas não conseguia mudar a imagem. Eis-me ali, usando terno, com o cabelo cortado e bem penteado, pregando sobre uma tempestade. Naquele dia encontrei Bob, meu amigo estranho, que havia certa vez preenchido as paredes do quiosque com trechos da Bíblia. Contei resumidamente a ele o que aconteceu naquela semana e lhe disse que até me viu pregando. Bob disse, eu o dia inteiro fui assim, não consegui tirar da minha cabeça esse quadro da minha pregação. Em enormes campanhas do ar livre, em estádios, em igrejas, em salões de concerto, começando a gaguejar, eu disse a ele,
Posso ver até onde onde esse olhar alcança. Será que estou perdendo a razão? Ou você acha que... O que isso significa? Ele perguntou para o Bob. Só pode ser uma coisa, respondeu ele. Deus está preparando você para um grande ministério. Eu acho isso maravilhoso. Lançando fora. Não tive em casa esse tipo de estímulo. É claro que não podia contar a eles que o Senhor estava fazendo. A situação era péssima. Humilhação e vergonha. Minha família inteira começou a me provocar e me ridicularizar. Foi horrível. Eu esperava isso do meu pai, mas não da minha mãe. Enquanto eu estava crescendo, ela sempre me mostrou muita afeição, assim como meus irmãos e irmãs. Mas eles agora me tratavam com desprezo, como se fosse um intruso que não pertencia à família. Tradição. Diz a música em um violinista no telhado. Se um oriental quebra a tradição, ele comete um pecado imperdoável. Duvido que o ocidental jamais venha a entender a gravidade dessa atitude. Ela traz humilhação sobre a família e isso não pode ser perdoado. Todos em casa me disseram: Benny, você está desgraçando o nome da família. Suplicaram para que não desonrasse a sua reputação. Meu pai tinha sido prefeito e lembrou-me disso. O nome da família estava em jogo. Peço que compreende quando digo que os gregos ortodoxos e os que pertencem às outras ordens superiores da Igreja Oriental são talvez as pessoas mais difíceis de se levar a um cristianismo pessoal. Quando me tornei um cristão nascido de novo, isso de fato os envergonhou. Por quê? Porque acreditaram que eles são cristãos verdadeiros e possuem documentos históricos para prová-lo. São cristãos há mais tempo do que ninguém. Mas este é o problema, e fui criado com ele. A sua fé é longa na forma, ritual e dogma, mas curta na unção de Deus. Falta-lhes poder. Como resultado, não tem virtualmente compreensão do que significa ouvir ao Senhor ou ser guiado pelo Espírito Santo. O que ele quer dizer aqui? Que ele foi um católico, o católico ele costuma ser, né, igual eu, Geisa. Eu fui católica, mas eu não fui uma católica praticante. Tornou-se óbvio que, para permanecer em minha casa, eu teria de calar a respeito de Cristo. Nada, entretanto, poderia diminuir as chamas de minha fé recém-encontrada. Eu era como uma brasa ardente que não deixava de queimar. Eu abri a minha enorme Bíblia logo de manhã. O Espírito Santo continuava a revelar a palavra, mas isso não bastava. Toda noite em que podia escapar de casa para ir a um culto na igreja, uma reunião de jovens ou uma oração, nas noites de quinta-feira voltava às catacumbas. Jamais poderei apagar da memória o dia em que mencionei Jesus em nossa casa. Meu pai se aproximou de mim e me esbofetou-se. Senti a dor. Não eram as pedras de Jerusalém dessa vez, mas um tipo diferente de sofrimento. A dor que senti era pela minha família. Eu os amava tanto e queria mais que tudo a sua salvação. A culpa foi realmente minha. Meu pai tinha avisado. Se mencionar outra vez o nome de Jesus, desejará não tê-lo feito. Ele rosnou com ódio ao ameaçar pôr-me para fora de casa. Comecei a falar com minha irmãzinha Mary sobre o Senhor. Meu pai descobriu e seu ódio ferveu novamente. Ele me proibiu de falar com ela sobre coisas espirituais. Hora do psiquiatra. Até meus irmãos me perseguiam. Eles me chamavam de todo nome em que podiam pensar e até alguns mais vulgares. E por isso, muito tempo, eu orava em meu quarto. Senhor, será que não vão parar? Será que vão te conhecer algum dia? As coisas chegaram a um ponto que eu não podia conversar com nenhum membro da minha família. Não precisei procurar a definição do ostracismo. Eles fizeram minha avó
voar de Israel só para me dizer que eu estava louco. Você é um embaraço para o nome da família, disse ela. Não compreende a vergonha que está causando? Meu pai marcou uma consulta no psiquiatra. Papai evidentemente achava que eu tinha perdido a razão. E qual foi a conclusão do médico? Seu filho talvez esteja atravessando uma espécie de fase. Ele vai sair dela. Seu método seguinte foi arranjar-me um emprego que me ocupasse o tempo, a ponto de não ter tempo para aquele Jesus. Ele procurou um de seus amigos dizendo: gostaria que oferecesse um emprego ao meu filho Benny. Papai me levou até o escritório dele e esperou no carro enquanto eu entrava. O homem era um dos mais rudes, grosseiros e mesquinhos que eu já tinha encontrado. Claro que não podia trabalhar para alguém assim. Voltei para o carro e disse: papai, eu não conseguiria trabalhar com um chefe desses. Tive pena do meu pai naquele dia. Ele estava no fim de seus recursos. Ele me disse: Benny, o que quer que eu faça para você? Pode dizer. Farei tudo o que me pedir. Basta que abandone esse seu Jesus. Papai, respondi, você pode pedir o que quiser, mas eu prefiro morrer a desistir do que eu encontrei. Foi uma cena deprimente. Ele se transformou de um pai amigo a um estranho sarcástico. Tudo o que tinha a oferecer era outra torrente de ódio, novas acusações verbais. Durante 1 ano, quase 2, meu pai e eu quase não nos comunicamos. Ele não olhava para mim na mesa do jantar. Eu era completamente ignorado. Tornou-se finalmente insuportável até sentar-me e assistir ao noticiário com minha família. O que me restava então? Permanecia no quarto, mas em retrospecto posso ver que o Senhor sabia exatamente o que estava fazendo. Passei centenas de horas, milhares, a sós com Deus. Minha Bíblia estava sempre aberta. Eu orava, eu estudava, eu adorava. Eu me banqueteava com um maná celestial que iria me sustentar nos anos futuros. Devo obedecer ao Senhor. Minha ida à igreja era um problema gigantesco, como desejava fazer. Mas meu pai tinha dito, absolutamente não, repetidas vezes. De fato, essas foram praticamente as únicas conversas que tivemos. Brigas por causa da casa do Senhor. Brigas por ir ao culto, às reuniões. Os orientais consideram a desobediência aos pais inconcebível. Mas agora eu tinha quase 21 anos. Eu me lembro vivamente na noite em que me tomei coragem para dizer ao meu pai: posso obedecê-lo em qualquer coisa, mas na questão de ir à igreja não vou obedecer. Devo obedecer ao Senhor. Ele ficou estupefado. Parecia que alguém tinha dado um tiro nele e pareceu ficar ainda mais indignado. Por respeito, fiz o possível para ser obediente. Eu perguntava: posso ir à reunião essa noite? Ele respondia não, e eu ia para o quarto orar. Por favor, Senhor, faça meu pai mudar de ideia. Eu desci então novamente e perguntava: posso ir? Ele respondia não, resmungava ele. Eu voltava para o meu quarto. Aos poucos ele começou a ceder. Ele sabia que era uma batalha perdida. As catacumbas alugaram um outro prédio para os cultos de domingos e pude comparecer. Os estudos bíblicos eram feitos nas terças e sexta-feiras, e havia um encontro de jovens nas noites de sábado. Essas reuniões constituíam toda a minha vida. Nos 2 anos após minha conversão, meu crescimento espiritual foi como de um foguete entrando em órbita. Em fins de 1973, Mervyn e Merla começaram a convidar-me para juntar-me a eles na plataforma, para ajudar na liderança do culto e dos cânticos. Mas eu não tinha condições de falar em público, porque ele era gago, né? Ele gaguejava bastante. Jim, o pastor metodista livre, cheio do Espírito Santo, me viu naquele lugar. E um dia ele parou no quiosque na Alameda só para falar nas coisas do Senhor. Foi nessa ocasião que me convidou para acompanhá-lo à reunião,
da senhorita Kathleen Kuhlman, em Petersburgo. Meu encontro pessoal com o Espírito Santo depois daquela reunião foi assombroso, mas levei alguns dias para compreender as dimensões da revelação de Deus para mim. Mais ou menos nessa época eu mudei de emprego, aceitei o cargo de escrituário na diretoria da Escola Católica de Toronto. Estou certo de que tinham suas dúvidas sobre mim às vezes. Eu ria sozinho, só de pensar no que Deus estava fazendo em minha vida. No momento em que meu trabalho terminava, eu corria para casa, subia as escadas e começava a falar com ele. Ó Espírito Santo, estou tão contente por estar de volta a sós contigo. A alma dele clamava, pelo Espírito Santo, por estar sempre na presença dele. Ele estava sempre comigo, é verdade, mas meu quarto tornou-se um lugar sagrado, muito especial. Algumas vezes, quando não ia trabalhar, eu ficava em casa o dia todo em comunhão com ele. O que eu estava fazendo? Tendo comunhão com o Espírito Santo. Quando não estava no emprego ou em meu quarto, eu tentava ir à igreja, mas não contava a ninguém o que acontecia comigo. Quando saía de casa pela manhã, ele me acompanhava. Eu sentia alguém do meu lado. No ônibus sentia alguém falar com ele, eu falava com ele, mas não queria que as pessoas pensassem que eu era louco. Mesmo no trabalho eu falava com ele baixinho em certas horas. Ele era o meu companheiro, mas dia após dia, ao chegar em casa, subia a escada aos tropeções, fechava a porta do quarto e dizia: agora estamos sozinhos. E minha jornada espiritual continuava. Unção no carro. Quero explicar que muitas vezes eu não notava a sua presença. Sabia que estava comigo, mas me acostumou tanto a ele que não sentia muito a eletricidade daquelas ocasiões especiais, quando ele era tomado muito pelo Espírito Santo. Outras pessoas, porém, a sentiam. Muitas vezes, quando os meus amigos vinham me ver, eles começavam a chorar por causa da presença do Espírito Santo. Certo dia, Jim telefonou dizendo: vou buscar você para levar a uma igreja metodista, onde eu estou cantando. Pode cantar comigo se quiser. Eu não era um verdadeiro cantor, mas o ajudava de vez em quando. Nessa tarde, a unção do Espírito Santo me envolveu novamente. Depois ouvi Jim apertando a buzina. Quando desci correndo as escadas e fui até o carro, eu senti a presença do Senhor correndo comigo. No momento em que pulei para o assento dianteiro e fechei a porta, Jim começou a chorar. Ele contou que depois, o coro, aleluia, aleluia, e voltou-se para mim. Benny disse: posso sentir o Espírito Santo nesse carro. É claro que a sua presença está nesse carro, respondi. Onde mais poderia estar? Isso para mim se tornou normal, mas Jim quase não conseguia dirigir. Ele continuou a chorar diante do Senhor. Certa vez, minha mãe estava limpando o corredor, enquanto eu falava no quarto com o Espírito Santo. Quando eu saí, ela quase foi derrubada. Algo a empurrou contra a parede. Eu disse: o que aconteceu, mamãe? Ela replicou: não sei, a presença do Senhor quase a fez cair. Meus irmãos irão contar sobre as vezes em que se aproximavam de mim e não sabiam o que estava acontecendo, mas sentiam alguma coisa extraordinária. Com o correr do tempo, perdi a vontade de sair com os jovens da igreja só para me divertir. Eu queria ficar com o Senhor, dizendo muitas vezes: Senhor, prefiro isto do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Eles podiam ter os seus jogos, as suas diversões, seu futebol. Eu não precisava disso. O que eu quero, eu já tenho, disse ao Senhor. O que eu quero que seja, não permita que vá embora. Comecei a compreender o desejo de Paulo pela comunhão do Espírito Santo. Henry, Mary, Sammy e Willie. Agora, até os membros da minha família tinham começado a fazer perguntas. O Espírito do Senhor permeou de tal forma na nossa casa que os meus irmãos e irmãs começaram a demonstrar sede espiritual.
Um a um, eles me procuravam para fazer indagações. Eles diziam: Benny, tenho observado você. Esse Jesus é real, não é? Minha irmã Mary entregou seu coração ao Senhor. E em poucos meses, meu irmãozinho Sam foi salvo. Depois veio Willie. Tudo o que eu podia fazer era gritar: Aleluia! Estava acontecendo e eu nem sequer comecei a pregar. A essa altura, meu pai estava praticamente insano. Estaria perdendo a família inteira para Jesus? Ele não sabia como enfrentar a situação, mas havia dúvidas de que minha mãe e meu pai podiam ver a transformação que já ocorria em mim e em meus 2 irmãos e em Mário. Quando dei minha vida ao Senhor, tive alguns encontros maravilhosos com Ele, mas eles nada significavam em comparação com meu andar diário ao Espírito Santo. O Senhor visitava agora realmente meu quarto. A glória enchia aquele lugar. Alguns dias eu ficava de joelhos, adorando ao Senhor durante 8, 9 ou 10 horas seguidas. O ano de 1974 derramou um fluxo sem fim de poder de Deus em minha vida. Bastava eu dizer, bom dia, Espírito Santo, e tudo começava. A glória do Senhor permaneceu comigo. Certo dia, no mês de abril, eu pensei, deve haver uma razão para isso. Perguntei então, Senhor, por que está fazendo tanto por mim? Eu sabia que Deus não proporciona piqueniques espirituais, para as pessoas para sempre. Comecei então a orar e foi isso que Deus me revelou. Vi alguém de pé à minha frente. As chamas rodeavam completamente e ele se movia sem qualquer controle. Seus pés não tocavam o solo. A boca desse ser abria e fechava, a semelhança do que a palavra descreve como ranger de dentes. Nesse momento, o Senhor falou comigo em voz audível, dizendo: pregue o evangelho. Minha resposta foi naturalmente, mas Senhor, não sei falar por causa de ser gago, que ele era gago. 2 noites mais tarde, o Senhor me deu um segundo sonho. Eu vi um anjo, ele tinha uma corrente na mão, presa a uma porta que parecia enxerto do céu. Ele a abriu lá dentro, havia uma multidão incontável. Almas, elas estavam se movendo em direção a um vale grande e profundo. E o vale era um inferno de fogo crepitante. Dava medo. Vi milhares de pessoas caindo naquele fogo. As da primeira fila tentavam lutar, mas o peso da multidão empurrava para as chamas. O Senhor falou de novo comigo. Ele disse muito claramente: se você não pregar, todos que caírem serão sua responsabilidade. Eu soube no mesmo instante que tudo o que aconteceu em minha vida tinha um propósito: pregar o evangelho. Quando eu li esse parágrafo, me veio aquela frase: quando você fica de boca fechada, você está matando gente, você está matando pessoas. Por isso que abre a sua boca. Quando você abre a sua boca, você está ajudando pessoas, nem que seja uma. Você às vezes acha que não vai estar alcançando ninguém, mas sim, quando você fala o que está ali no seu coração, alguém vai estar ouvindo e você vai ter a oportunidade de salvar uma vida, que você às vezes nem imagina. Então, boca fechada mata, isso é fato. Aconteceu na cidade onde ele estava. A comunhão continuou, a glória de Deus continuou. A presença do Senhor não foi embora, mas intensificou-se. A palavra tornou-se mais real. Minha vida de oração fortaleceu-se. Finalmente, em novembro de 1974, não pude mais evitar o assunto. Eu disse ao Senhor: pregarei o evangelho com uma condição. O Senhor ficará comigo em cada culto. A seguir, eu fiz com que lembrasse: Senhor, tu sabes que eu não posso falar. Eu me preocupava muito com a minha dificuldade em falar e com o fato de que iria ficar embaraçado. Era impossível, porém, apagar da minha mente o quadro de um homem queimando e as palavras do Senhor: se você não pregar, todo aquele que cair será da sua responsabilidade. Pensei, preciso começar a pregar. Mas entregar folhetos não era o suficiente. Numa tarde, na primeira semana de dezembro,
Eu estava sentado na casa de Stan e Shirley, a cerca de 480 quilômetros a leste de Toronto. Posso dizer uma coisa a vocês? Perguntei. Eu nunca tive a vontade de contar a ninguém toda a história de minhas experiências, sonhos e visões, mas durante quase 3 horas eu abri meu coração, contando a eles coisas que o Senhor e eu conhecíamos. Antes de terminar, Stanley me interrompeu dizendo: Benny, você precisa ir à nossa igreja hoje e falar sobre isso. Eles tinham uma comunidade chamada Shiloh. Cerca de 100 pessoas na Assembleia de Deus de Trinity. Lá existia cerca de 100 pessoas na Assembleia, na igreja deles. Gostaria que me visse. Meu cabelo chegava aos ombros e eu não tinha me vestido para ir à igreja porque o convite foi totalmente inesperado. Mas a 7 de dezembro de 1974, Stan me apresentou ao grupo pela primeira vez e em minha vida entrei num púlpito para pregar. No instante em que abri a boca, senti algo tocar a minha língua e libertá-la. Parecia um adormecimento e comecei a proclamar a palavra de Deus com a mais absoluta fluência. O que me surpreendeu é que Deus não me curou quando eu estava sentado no auditório. Ele me curou quando subi para a plataforma. Ele me curou quando entrei no púlpito. Deus realizou um milagre quando eu abri a boca. Quando minha língua soltou-se, eu disse: é isso. A gagueira foi embora, todinha, e não voltou mais. Meus pais não sabiam que eu tinha sido curado, porque a comunicação em casa era mínima. É claro que em certas ocasiões eu conseguia falar pouco curto de espaço de tempo sem que o meu problema fosse notado, antes que alguma coisa me fizesse gaguejar de novo. Mas eu sabia que eu estava curado. E meu ministério começou a crescer rapidamente. Parecia que eu era convidado todos os dias para ministrar em uma igreja ou grupo comunitário. Eu me sentia no centro da perfeita vontade de Deus. Vou morrer. Nos 5 meses seguintes, fui um pregador sem que meus pais soubessem. Manter a situação em segredo por tanto tempo foi praticamente um milagre. Meus irmãos sabiam, mas não ousavam contar a papai, porque esse seria o meu fim. No jornal Toronto Star, em abril de 1975, foi publicado um anúncio com a minha fotografia. Eu estava pregando numa pequena igreja pentecostal ao lado oeste da cidade, e o pastor queria atrair alguns visitantes. Funcionou. Constante e Clemence viram um anúncio. Eu estava sentado na plataforma naquela noite de domingo. Levantei os olhos e não podia crer no que eu estava vendo. Meus pais se encaminhavam para o assento a poucas fileiras da plataforma. Pensei, chegou a hora, vou morrer. Meu bom amigo Jim estava sentado na plataforma ao meu lado. Virei-me para ele e disse: ore, Jim. Ficou pasmo quando falei da presença dos meus pais. Milhares de pensamentos passaram pela minha mente, sendo este um deles. Senhor, saberei que eu estou realmente curado, se eu não gaguejar essa noite. Lembrei-me de uma outra vez em que também fiquei nervoso durante uma reunião. E a ansiedade sempre me levava a gaguejar. Quando comecei a pregação, o poder da presença de Deus começou a fluir através de mim. Mas eu não conseguia olhar na direção dos meus pais. Nem um instante sequer. Só sabia que a minha preocupação com a gaguejeira tinha sido desnecessária. Quando Deus me curou, a cura foi permanente. Perto do final do culto, comecei a orar pelos que precisavam de cura. Oh, como o poder de Deus encheu aquele lugar! Ao terminar a reunião, meus pais se levantaram e saíram pela porta de trás. Eu disse mais tarde a Jim: você precisa orar. Sabe que nas próximas horas vai ser decidido o meu destino? Talvez tenha de dormir hoje fora de casa. Aí, naquela noite, fiquei rodeado sem rumo
pelas ruas de Toronto. Eu queria esperar pelo menos até 2 horas da manhã para entrar em casa, pois tinha certeza de que meus pais estariam dormindo a essa hora. Eu não queria ter de enfrentá-los, mas falarei sobre isso depois. Ele finaliza esse capítulo 3 dizendo isso. Eu não queria ter de enfrentá-los, mas falarei sobre isso depois. Nos próximos capítulos ele vai contar. Gente, lendo esse capítulo 3, para você que acompanhou aqui comigo, que vai assistir essa live depois, não dá vontade de fazer ali conforme ele fez. Para ter essa experiência maravilhosa com o Senhor, basta a caminhada que você faz com o Senhor, as coisas acontecem. Eu até gravei um vídeo, vou postar daqui a pouco, falando sobre isso, sobre a entrega que você tem na obediência, no caminho com o Senhor, que é muito sério. A gente não pode brincar, ficar em cima do muro, ficar com o pé lá ou trocar. A gente tem que ser obediente. E olha, a obediência dele, a entrega dele a Deus foi maravilhosa de ver. Ele contando, né? Quem aí tá curioso para saber como que foi a reação dos pais dele após ver ele? E o capítulo 4 vai ser de pessoa para pessoa. E a live de hoje do capítulo 3 foi essa. Espero que tenham gostado. E não esqueça de falar ao acordar. Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer hoje? Então é isso, pessoal. Até a próxima live. Beijo para vocês e tchau, tchau.